vamos dar sequência e vamos para o módulo de visualização do objeto. Vocês estão vendo aqui que ele está apenas com o módulo iframe, esse modo de raio-x, e eu posso alterar essas opções para que ele exiba aqui e me mostre as faces desse objeto. Eu vou apagar esse objeto pressionando delete, vou criar aqui um cubo, também com polígonos primitivos. Ok, perfeito. Vou aqui escalonar um pouquinho ele. Vamos supor então que eu queira aqui visualizar as faces desse objeto. A tecla de atalho que faz essa modificação para mim e exibe e me mostra as faces do objeto é a tecla 5. Eu pressiono então aqui a tecla 5 e eu consigo, através desse comando, visualizar as faces do objeto. Como vocês podem ver aí, ele mostrou então essas faces. Se eu pressiono aqui o 4, aqui mesmo ele já vai dando as dicas. Eu consigo então voltar para o modo wireframe. Então 4 e 5 aqui eu intercalo entre esses módulos. O 6 é para visualização de texturas, porém eu não tenho ainda nenhuma textura aplicada. E o 7 é para visualização da iluminação no objeto. Não tem nenhuma luz aqui, ele ficou preto. Então, independente aí do objeto em que eu inseri, por exemplo, eu inseri aqui um objeto vermelho, qualquer outro, trabalhei aqui uma cor, se não tiver uma lâmpada com iluminação aqui na cena e eu mandar visualizar, ele vai ficar aqui, obviamente, preto ali. Vou pressionar então o 5 para que ele volte aqui somente para a visualização ali das faces do objeto, e a parte de visualização é isso: 4 wireframe, 5 visualização das faces, 6 textura e 7 iluminação. Vamos aqui, para que vocês possam trabalhar mais com os recursos, eu vou criar, modelar aqui rapidinho uma mesa, para que vocês possam visualizar. Não vai ser bem uma modelagem, vai ser mesmo uma criação. Vou movimentar um pouco esse meu objeto, então eu tenho aqui as minhas ferramentas para poder trabalhar, posso selecionar esse objeto e trabalhar aqui a posição dele. Antes de começar a edição, eu vou criar mais um painel aqui acima de customização. Então eu falei que eu poderia editar essas propriedades e eu também posso criar aqui esses painéis através desse botão. Se eu clicar e escolher New Shelf, é como se eu estivesse criando uma nova aba. Ele vai abrir então um painel para que eu dê o nome aqui. Vou colocar, por exemplo, Recursos aba e vou dar OK. E ele cria para mim, ao final dessas abas, um OK aqui, parece que ele não aceitou algum parâmetro que eu coloquei ali. Vou colocar apenas recursos, joia? E vou dar um OK. Ele não aceitou, se eu não me engano, ou foi um nome grande ou foi o hífen. Então, evitem de colocar aí essas opções. Recurso, eu tenho a aba aqui recurso, mas é lógico que ela não tem propriedade nenhuma aqui, não tem objeto nenhum. Nós vamos utilizar aqui então um componente, para poder, vamos dizer, modelar esse objeto e transformá-lo em uma mesa, e esse componente eu quero acrescentá-lo aqui à nossa nova aba. Ele fica aqui em Edit Mesh, dependendo da versão aí, nas anteriores ela fica em To Mesh, tá joia? Uma aba aqui próxima a ele, e nós podemos aqui então habilitar, ou adicionar esse recurso aqui dentro dessa opção de Edit Mesh. Essa opção aqui, de inserir Edge, que são aí novas arestas ao Loop Tool. Como assim? Ao meu objeto aqui, na verdade, em loop, tá joia? Eu quero não utilizar somente esse recurso, e sim acrescentá-lo à minha nova aba. Então, eu vou fazer o seguinte: pressionar o Shift e o Ctrl, as duas teclas, Shift e Ctrl, e vou dar um clique. Quando eu utilizo essas duas teclas e clico, repara aqui o que aconteceu. À esquerda aqui acima, na aba em que eu estava, então eu já estava na minha aba ali, se eu tivesse em outra, eu posso inserir nela ali. Na aba eu já então tenho essa minha ferramenta que é a inserção de arestas no objeto aqui em forma de loop. Antes de inserir essas arestas, são simplesmente divisões. Tá? Já entenda aqui, nós temos a nossa face, só para explicar um pouquinho aqui, porque isso foi mostrado em cursos anteriores, e supomos que alguns alunos não tivessem acompanhado esses cursos anteriores, pode então ficar um pouco com dúvida nisso. Nós temos aqui as nossas vértices, que são esses encontros de duas arestas. Arestas são cada linha dessa aqui do objeto, cada área dessa do objeto é uma aresta. A vértice, então, é o encontro delas, seria esse ponto onde eu estou com o mouse. E aqui são as faces, ou as etapas do objeto. Essa ferramenta, o que ela me dá é mais aresta. Então, eu posso colocar aqui mais arestas ou mais divisões, aonde eu quero aqui no meu objeto, ou para fazer um corte, ou para fazer aí uma manipulação
né, dentro daquela área. Então, na próxima aula, utilizando dessa ferramenta, nós vamos aqui então fazer algumas subdivisões aqui dentro da face desse objeto.